Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje aí, com a graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre, trazendo nossas últimas e breves orientações sobre a lição que finaliza o trimestre, chamada O Senhor está ali. Jeová Chamar, que é um dos nomes de Deus. É um nome que tem um significado muito forte aqui no livro de Ezequiel. Queridos irmãos, nossa gratidão a Deus, nossa gratidão ao ministério da igreja, a todos que fazem a escola dominical, por mais um trimestre de ensino e de aprendizagem da palavra de Deus. Bem, vamos à verdade prática desta lição, é a síntese, aquilo que deve ficar como verdade, como conhecimento geral da lição. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo, ele está no meio do seu povo. Glória a Deus. Esta lição é uma lição que traz muitas informações, nesse capítulo 48 aí, que traz os termos das 12 tribos. São informações históricas e escatológicas. São dados históricos no seguinte contexto de trazer as tribos de Israel e fazer a aplicação escatológica no cumprimento, no porvir do que Deus tem para Israel, e não só para Israel, mas também para a igreja. Então, é lindo esse capítulo 48, pois ele une um propósito histórico com um propósito escatológico. E isso é muito típico na palavra de Deus. Mas que o querido professor, a querida professora, não fique medroso, inseguro ao ver um conteúdo e ter que explicar o significado de cada tribo. Observe que não é essa a temática da lição, nem tampouco o seu objetivo. O objetivo aqui, e não é à toa que a leitura bíblica em classe, ela se resume aos versículos finais do capítulo 48, porque o objetivo aqui é trazer a aplicação escatológica da presença de Deus no meio do seu povo. Quando o Senhor restaura Israel e volta a habitar com a sua glória no meio do seu povo. Então, queridos irmãos, nós observamos aqui, já trazendo algumas breves orientações, que o nome dado a esta nova cidade é O Senhor está ali. É assim que Ezequiel encerra o livro. É muito forte essa expressão, o Senhor está ali, que aparece em versículo 35. Pois isso daqui é um cumprimento de uma promessa de restauração após o julgamento do Senhor. Isso não aparece só aqui. O profeta Isaías, também nos capítulos finais das suas profecias, no capítulo 60 e no versículo 14, ele diz que muitos virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Deus agora se identificando com o seu povo. O nome da cidade levando o nome do próprio Deus, mostrando aqui uma íntima relação. Também no capítulo 62, quando o profeta messiânico prediz a glória futura de Jerusalém, dos versos 2 a 4, ele diz que as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Glória a Deus. Lembrando aqui o significado de Refzibá, que é o meu prazer estar nela. Ou seja, Deus aprovando o seu povo. Deus dando testemunho de que ama, de que se sente bem e que deseja estar no meio do seu povo. Glória ao nome do Senhor. E isso é repetido ainda no verso de número 12. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor,
e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Então, esse conceito de restauração de um relacionamento de Deus com o seu povo e a vinda da sua presença em glória para Israel é um assunto recorrente nas profecias escatológicas que extrapolam o limite canônico de Ezequiel. Ou seja, não é só Ezequiel que vai profetizar acerca desta verdade escatológica. Também, além do profeta messiânico, nós vamos ver Jeremias, usado por Deus, falando também disso. No capítulo de número 3 e o versículo 17. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Observe aqui que Jeremias destaca que a mudança não é só no sentido de um nome da cidade, de nomenclatura. A mudança não é só do ponto de vista estrutural, como também o próprio Ezequiel vai trazer, mas a mudança também é do ponto de vista espiritual e moral. O povo que havia sido rejeitado por Deus, por haver rejeitado o próprio Senhor na idolatria, na apostasia, agora é um povo que volta a ter relacionamento com Deus e a aprovação divina. E aqui Jeremias diz, olha, nunca mais andarão segundo o seu propósito do seu coração maligno. Ou seja, não haverá mais rebeldia, não haverá apostasia, não haverá iniquidade, não haverá aquele pecado obstinado de quem sabe que é errado, mas está fazendo porque quer. Essa é a grande mudança que Deus vai operar no seu povo, e um povo vivendo em santidade atrai evidentemente a glória de Deus. Ainda o profeta Jeremias, no capítulo 33 e os versículos 15 e 16, também fala algo sobre isso. Então, é muito lindo, queridos irmãos, que a palavra de Deus está aí, evidentemente, toda concatenada, não é? Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. É Jeová Tsidekenu. Então, olha que coisa linda, os atributos de Deus aparecendo aí no meio do seu povo. Então, esse retorno da presença de Deus e da sua reunião com o seu povo através da manifestação gloriosa da sua presença foi predito por Ezequiel. Ezequiel vê Deus se afastar do seu povo, mas profetiza o retorno desta presença após o arrependimento, após o quebrantamento, após a restauração que Deus ia operar na vida de Israel. Já no capítulo 11, nós vamos ver ali no versículo 17, o profeta falando algo em relação a isso. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. Capítulo 20, mais uma vez é falado isso, do verso 33 até o verso 44. No capítulo 37, nós também vamos encontrar as confirmações dessa profecia, ali do versículo 15 até o versículo 28. Olha como Deus ele tem esse cuidado de trazer o povo para perto. Veja o verso 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela, eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Quem é este Davi que será príncipe eternamente? Aqui ele está falando de Cristo, não é? O Jesus aqui, ele é prefigurado em Davi. Veja que coisa linda. Jesus como rei, né, como linhagem de Davi, como tronco, rebento de Jessé, é quem senta nessa cadeira perpetuamente e para reinar aí e sem um reinado sem fim. Glória ao nome do Senhor. E também no capítulo 39, dos versos 21 ao 29, o Senhor mais uma vez reafirma essas promessas. Então, por que Deus deixa o povo? Por que o Senhor não está mais ali? Por causa do pecado, da rebeldia de
apostasia e da idolatria, quando o povo passa a adorar deuses estranhos e evidentemente isso repele a presença de Deus, como nós vimos no capítulo 8 e no capítulo 10 do livro de Ezequiel também, lá já no começo ali dos nossos estudos nesse trimestre. Mas relembrando o capítulo 10 e o versículo 18, quando a glória do Senhor saiu da entrada da casa e parou ali sobre os querubins, né? Então Ezequiel vai ter esta visão, uma visão melancólica, uma visão entristecedora, estarrecedora, que é a glória física de Deus se ausentando do templo, porque nós sabemos que o templo era profanado até com adoração a deuses estranhos, né? Mas esse mesmo Deus é quem vai dizer a Ezequiel: eu voltarei. O povo será restaurado, o povo se arrependerá e eu voltarei para estar no meio deles. Então, a velha cidade de Jerusalém, a habitação do povo de Deus, ela havia sido condenada por causa dessa idolatria, desse adultério espiritual, dessa apostasia. Foi destruída no ataque dos exércitos da Babilônia e os poucos sobreviventes vão ser levados ao cativeiro babilônico, né? Vão ser transportados ali, vão sofrer a pena do exílio, sendo ali um tratamento espiritual de Deus para com o povo, mas o propósito de Deus não era destruir o povo, mas sim transformá-los. Glória a Deus, restaurá-los. E aí, obviamente, Deus retoma aí a sua aliança, o pacto que ele havia feito com Abraão, e todas as confirmações das demais alianças, quando ele não ia deixar Israel sofrer calamidade de maneira perene, de maneira contínua, sem limite, não. Deus, quando usa Jeremias para dizer que entregaria Israel na mão dos algozes da Babilônia para serem levados em cativeiro, ele também usa o profeta para dizer: olha, isso daí vai ter fim. Ao fim do tempo, e aí em torno de 70 anos, 7 décadas, vocês retornam. Então, não foi a Síria, não foi a Babilônia que tomou Israel. Deus foi quem entregou Israel na mão dos inimigos, porque era o Senhor quem estava dominando aquela situação. Assim como era o Senhor que tiraria de novo o seu povo da mão do inimigo. Glória a Deus, e os traria de volta para viver esse novo tempo, essa volta do remanescente. Então, é interessante que essa restauração de Deus, esse retorno de Israel para um relacionamento com Deus, ele acontece aí de 3 maneiras e vale a pena destacar isso. Primeiro, é quando esse remanescente fiel retorna do cativeiro. Ali nós já temos um primeiro cumprimento de Deus dizendo: eu vou voltar a congregar-vos, não é? O segundo grande cumprimento disso é quando Israel volta da diáspora romana, isso um pouco mais à frente. E aí é lindo também que nós vamos ver mais uma vez Deus congregar o povo que estava espalhado na terra. E há um terceiro cumprimento, que é o novo dia da restauração final, que aí sim também é o que nós vamos ver de maneira escatológica, ali do capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel. Aquelas profecias ainda não se cumpriram. Ali se trata do fim das coisas, né? São profecias de cunho escatológico. As profecias históricas de Israel já se cumpriram. O povo voltou do cativeiro babilônico, o povo voltou da dispersão romana, o povo estava ali espalhado na terra, Deus os congregou novamente, o Estado de Israel foi criado em 1948, o povo voltou também de várias porções da terra para o seu país e para a terra que o Senhor lhe deu. Não foi a ONU, nem foi nações que deram aquela terra a Israel, mas aquilo é promessa de Deus para o seu povo. E há um terceiro cumprimento, que evidentemente é escatológico, e é o tema desta lição de número 13. E aí é lindo, irmãos, porque nós vemos que Deus ele sempre vai cumprir as suas promessas. Lá do desespero, da escuridão, lá do vale da sombra da morte, do cativeiro, o Senhor tira o povo para levá-los a um dia de luz, para ver o brilho, o resplendor da brilhante estrela da manhã, o fulgor da glória de Deus. Esse é o desejo de Deus, que é sempre como um sol aí brilhar para o seu povo, que é para Israel. E aí nós vamos observar que esse fulgor da glória e essa manifestação da glória que representa aí a presença de Deus. Porque o destaque não está se a cidade é pavimentada, se ela é murada, as portas, isso são detalhes. A grande marca
E a grande verdade é a presença de Deus novamente no meio do seu povo. Glória a Deus. E aí, isso aí se expressa com uma nova realidade, com um novo nome, Deus dando um novo nome a esse ajuntamento dos povos. Vamos observar também, dos povos não, de Israel. Zacarias também profetizando sobre isso, lá no capítulo de número 2, versículo 10. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então é Deus convocando o povo a se alegrar, porque a presença dele estará de volta. Então não se dá o destaque aos materiais, não se dá o destaque à geografia da coisa, mas a presença de Deus. Por isso o nome da cidade é Jeová Chamar, o Senhor estar ali. O que Deus quer deixar claro é que ele vai se reunir novamente com o seu povo, não para visitá-los, mas evidentemente para habitar com eles. E isso, queridos irmãos, é uma promessa escatológica também para a igreja. O cânon sagrado se encerra no livro de Apocalipse, relembrando essa reunião de Deus com o seu povo. Lá no capítulo 21 e no versículo 3, João ouve uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Deus. Olha quantas promessas abençoadas nesse versículo. Senhor habitará, eles serão povo de Deus, Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui é um relacionamento íntimo e é um relacionamento de mão dupla, ou seja, não é só Deus agora que está reconhecendo o povo como seu. O povo também está reconhecendo Deus como seu. Glória a Deus. E não é uma presença momentânea. O verbo aqui usado é habitará. Interessante aqui a palavra, eis aqui o tabernáculo de Deus. O tabernáculo foi feito no deserto para que Deus revelasse a sua presença no meio do povo. Ele já se mostrava ali naquela nuvem de fogo, e na coluna de fogo e na coluna de nuvem que guiava o povo. Mas o Senhor também ordena uma série de mobílias e recintos e ofertas para que a sua presença fosse manifestada ali no meio do povo de Israel, enquanto caminhavam no deserto. João capítulo 1, o evangelista diz que Jesus veio e habitou. O verbo ali é tabernaculou, é como fazer tenda. Então, observe que Jesus vem agora, né, para ser o verdadeiro tabernáculo. Aquelas figuras do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, no seu ministério terreno. E agora, escatologicamente, o Senhor Deus diz: olha, o meu tabernáculo está aqui. Sou eu que estou no meio de vós. Agora sem precisar de lonas, sem precisar de estacas, sem precisar de mobílias, de recintos, de oferta, porque agora todas as coisas se passaram, tudo é novo, né? E agora o Senhor tem a sua comunhão completamente e definitivamente restaurada com o seu povo. No capítulo 22 e o versículo 3 também de Apocalipse, nós vamos observar que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então, a presença de Deus, essa presença provedora, é gloriosa, trazendo aí essa luz perfeita e completa, que fará com que todos estejam na presença de Deus continuamente, o adorando e o servindo. Então, o cânon de Ezequiel é a porção revelada que Deus dá a ele, e vai ser inserida aqui nas Escrituras, encerra com esta bendita promessa. Tá bem, irmãos? Então essa é a grande característica dessa lição. É um Deus que traz o povo de volta, restaurado, e agora volta a habitar novamente com eles, apontando para uma realidade escatológica, quando o Senhor estará reunido com o seu povo, incluindo a igreja, evidentemente, e habitará conosco para toda a eternidade. Apenas algumas informações didáticas também, que nós traremos agora para você. Além do conteúdo bíblico e da exposição do texto, o professor também pode enriquecer sua aula trazendo sempre novas informações para clarear, né? E pedagogicamente isso é enriquecedor para a aula. As medidas que aparecem côvado aí na leitura bíblica acerca das
distâncias de cada lado da cidade. A cidade é um quadrado perfeito e isso tem um significado espiritual. Evidentemente que aí há muitos significados, a própria relação das tribos, a ordem que elas foram colocadas. Não adianta ficar especulando e tentando encontrar significados misteriosos em tudo, porque aquilo que Deus não revelou é mistério, vai ser revelado na eternidade. Mas o que foi revelado está aí escrito, né? Mas há, é claro, as suas aplicações. Agora, quando os irmãos verem as medidas do côvado, é bom sempre fazer a transposição para o metro, que é a medida que os nossos alunos, os nossos irmãos já estão mais familiarizados. Cada cidade aí tem em torno de 2.250 metros. E aí, quando soma esses lados, esses 4 lados, nós vamos ter aí um contorno de 9 quilômetros, né? 2.250 metros vezes 4. 2 quilômetros e 200 aí de cada lado, dá ao total 9 quilômetros. Essas medidas são medidas que mostram que ela é um quadrado perfeito, um contorno grande, mostrando aí a grandeza da cidade. Se vai ser de fato esse tamanho exato, não nos importa gastar tempo debatendo se é esse tamanho ou não, pois pode ser aí uma medida figurada. É interessante também que João vai ver esse quadrado perfeito também na Nova Jerusalém, quando o anjo vem com a cana de ouro medindo os lados da cidade e as suas proporções, tanto de altura quanto de comprimento, de largura, né, extensão, e ali ele vai encontrar em torno de 2.300 quilômetros de cada medida. 2.300 quilômetros de extensão, de largura, de altura. Então, observe que Ezequiel vai ver 2.200 metros de cada lado, formando um quadrado perfeito. Já João vai ver 2.300 quilômetros nas extensões, o que vai gerar também um grande cubo. Então a visão que João tem já é uma visão maior desta cidade espiritual, né? A Nova Jerusalém. Então a ideia ali é mostrar a grandeza da cidade e a sua perfeição. Isso sim fica como aplicação para as nossas vidas. Também estamos colocando aí, irmãos, uma foto de um mapa retirado de um comentário bíblico, onde os irmãos podem ver como se daria então a distribuição das tribos. Observe aí um retângulo central, onde nós temos a porção do príncipe, a porção dos levitas e a porção dos sacerdotes. Essa aí é a porção central da divisão, onde ficariam os sacerdotes, né, onde ficariam os levitas, onde ficariam os príncipes, né, o centro, aí a nata, e nós temos aí a disposição das tribos. Há alguma coisa interessante aí, é que, por exemplo, Judá é quem vai ficar mais próximo da porção dos príncipes e dos sacerdotes, né? E Judá é a tribo de onde Jesus descendeu. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, é interessante essa proeminência que Judá recebe. Também queremos chamar a atenção que a maneira como Ezequiel vê a disposição das tribos é muito interessante, porque os descendentes das esposas de Jacó, eles vão ficar mais próximo dessa porção central da parte da cidade santa, do templo. E os filhos das concubinas vão ficar aí um pouco mais distante. Então, os filhos de Raquel e de Lia vão ficar mais próximos da porção espiritual, da porção sacerdotal. Os filhos das concubinas, né, Bila e Zilpa, vão ficar mais afastados. Interessante isso também, não é? Interessante porque Deus, ele mostra aí, embora todos estão incluídos, embora todos estejam envolvidos, mas o Senhor entende aí a primazia que os filhos das esposas têm. É interessante até esse argumento quando a gente diz assim, olha, mas se Deus, ele reprova o adultério, a poligamia, se o homem deve ter só uma mulher, porque na Bíblia nós vamos encontrar homens patriarcas tendo mais de uma esposa. Olha, Deus nunca disse para nenhum deles ter uma esposa a mais. Não há nenhuma revelação bíblica, nenhum texto bíblico dizendo que foi ordem de Deus, mandamento do Senhor, que eles fizessem isso, não é? A Bíblia, ela relata também os defeitos, os insucessos. A Bíblia relata os fatais
erros dos homens, né? Os seus pecados. A Bíblia não é um livro de historinha de conto e fada de super-herói. Ela mostra o defeito dos seus personagens. E é interessante que todos os homens que tomaram essas iniciativas tiveram muitas dificuldades nos seus lares, causaram muitos problemas, muitos celeumas, né, familiares. Então, é interessante esse reconhecimento escatológico, porque é uma confirmação do que estamos vendo, do que estamos percebendo ao longo da história, né? Que Deus, ele não aprova esse tipo de comportamento dos patriarcas, embora que transformou a maldição em bênção e foi uma descendência aí que foi gerada e evidentemente que tem um compromisso, Deus tem um compromisso com eles, né? Da sua misericórdia, da sua compaixão. Mas fica aí essa aplicação também, até quando a gente está de maneira apologética defendendo, né, certos posicionamentos que as pessoas têm e precisam aí de base bíblica, e a gente evidentemente pode até utilizar isso como mais à frente como uma forte fundamentação daquilo que nós estamos falando. Mas é apenas uma curiosidade bíblica, digamos assim. E nós temos também aí uma outra figura onde há um destaque maior desta porção central, onde ficaria o santuário, né, com os sacerdotes, e onde ficaria aí a porção dos levitas e as terras dos príncipes. E mais uma vez a proeminência de Judá muito próximo deles, né? Então, você, professor, pode utilizar também essa figura para mostrar aí a planta de como seria dividido a região central. Interessante também que Deus deixa aberta a possibilidade dos estrangeiros vir cultuar, desde que se adequem aos padrões de culto. Isso aí apontando para a nova aliança, quando na Nova Jerusalém não só Israel vai estar ali, mas a igreja, os gentios, aqueles que não tinham direito, mas nos submetemos ao sacrifício perfeito de Cristo, glória a Deus, nos submetemos, não é, a ter Cristo como a oferta perfeita e como sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que ministra no santuário celestial. E através do sacrifício de Cristo, nós temos acesso também à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Então a igreja também estará incluída, glória a Deus, e poderá também participar desse santo ajuntamento da glória de Deus. Meus irmãos, que lição rica, que assunto tremendo, glorioso. Com certeza você vai encerrar o seu trimestre com um coração fervendo, né? Um coração fogueado, avivado pela palavra de Deus, guardando a palavra no coração e aguardando com intensa expectativa a bendita esperança do retorno do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente final de ano, que a presença de Deus permaneça rica em vossa vida, em vosso lar, e que possamos, se o Senhor Jesus não voltar até lá, iniciar um novo trimestre e ensinando a palavra de Deus, consolando os corações para viver a nova realidade espiritual no arrebatamento da igreja e a consumação de todos os planos de Deus para a história da humanidade. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail
contribua@iadalp.org.br, celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.